Seja bem-vindo ao Terapia das Marcas, Marinho. Você pode me apresentar você, não o empresário? Will, obrigado por estar aqui, é um prazer estar tendo esse bate-papo com você. E começando, eu sou o Nivaldo Marinho de Souza Júnior, tá? Durante muito tempo eu fui o Júnior e agora eu sou o Marinho. O Nivaldo é meu pai. Sou filho do Nivaldo, sou filho da Maria Helena. Os dois foram servidores públicos, estão aposentados agora. Eu tenho 32 anos. É um brotinho, pô. Sou novo, cara. Só tenho cara de acabado, mas eu sou novo. Eu sou experiente. Você tem 32 anos? Tenho. Você também tá cansado. Nossa, eu tô até aliviado agora, cara. Dele foi real, né? Tipo, você tem 32? Meu amigo, o treino falar da cardíaca te dá os seus benefícios. Muito, cara, muito. Então estamos no mesmo barco aqui. Então, faço 33, dia 13 de julho. 13 de julho eu fiz 32 agora, dia 2. Tá certo, então você é mais novo do que eu ainda. Sim. Tá. Tenho duas irmãs, que são mais velhas, eu sou o caçula. Vim de uma família muito simples, né? O Júnior, ele é um filho de uma família simples. Eu não posso dizer que nós éramos miseráveis, pobres, porque meus pais eram servidores públicos. E se a gente parar para analisar servidor público há 15 anos atrás, meu pai foi 35 anos servidor público. Então tinha uma estabilidade, existia estabilidade. Mas a gente viveu numa casa muito simples. A casa dos meus pais foi ser uma casa com piso, né? Vamos falar assim, piso e pintada, em 2021, que foi quando eu reformei a casa deles. E em 2022 eu tirei eles da casa do bairro e levei eles para casa, dei uma casa num condomínio para eles. E eles gostaram? Pô, cara, é que assim, a gente vai entrar nessa parte. A minha mãe e meu pai adorou, mas minha mãe é muito apegada às coisas. Então minha mãe olhava para aquela casa no bairro, mas eu queria vocês aqui, mas não sei o que. Eu falei, mãe, deixa eu te falar uma coisa. Você tá correndo risco de alguém não vai me sequestrar, alguém vai te sequestrar. Você precisa ir pro bairro, você precisa ir pra um condomínio. Vamos pra lá, tô te dando uma casa nova. Ah, mas essa casa tem escada. Bota o elevador lá, pô. Irmão, juro por Deus, juro. Minha mãe é uma querida, mas durante a minha infância, eu comecei a empreender eu fui emancipado, né? Com 15 anos eu fui emancipado e comecei a empreender. Eu tenho 17 anos empreendendo. Teus pais não te aguentaram mais, entendi. Eu vi, através do empreendedorismo, uma forma de me libertar, porque eu vivi num lar onde meu pai e minha mãe, eles brigavam muito por dinheiro. E minha mãe usava como fuga o álcool. Então, minha mãe, além de usar o álcool, ela sempre tomou muitos remédios para bipolarismo, depressão. E aí, cara, essa é uma combinação muito ruim. E aí, quando batia essa combinação, a gente vivia um caos dentro de casa. E eu pensei, e falei, cara, entendendo que, na minha cabeça, a falta de grana é esse estralo para que esse caos que eu tô vivendo da minha família e essa disfunção deles brigando e tudo mais. Eu me apoiei dos meus 15 anos até agora e, cara, eu preciso dar certo. E eu acredito que o dinheiro vai me libertar, porque eu não quero ter uma família problemática, na minha percepção, como foi a minha família. Então, minhas irmãs também casaram cedo, saíram de casa, e eu com 16 para 17 anos já não morava mais com os meus pais. Comecei a vida do empreendedorismo. Como? Cara, meu primeiro emprego era uma indústria grande e eu tinha um cartão de crédito que chamava Clique Conta do Bradesco. Eu ganhava lá R$800 e esse cartão tinha R$400 de limite. O dólar era 1,60 na época. Eu tinha, cara, pesquisando blogs, coisas na internet, achei um site que trazia as roupas. Cara, na época, Hollister, Abercrombie, Polo Ralph Lauren. Sei. Cara, ia lá, comprava. E a primeira vez eu mandei entregar nessa empresa. Eu fiquei 1 ano trabalhando nessa empresa. Dos meus 15 aos 16. E quando chegou, eu abri na hora do almoço. E aí, no que eu abri a sacola, um monte de peão, a galera olhava, pô, que maneiro, não sei o quê. Pô, me vende? Tá tudo à venda. O que você quer? Cara, gostei dessa polo. Eu pagava, tipo, $5, vezes 2. Eu pagava, cara, muito barato. Eu dava R$20 uma peça e vendia por 150 para os caras me pagarem no pagamento, sabe? Aquela coisa de fábrica mesmo. E aí ali, cara, gastava R$200, R$300 em roupa e eu fazia 1.500 dois. E aí, cara, eu comecei a transformar. Pelo negócio.
E aí, na hora que eu entendi, eu falei, pô, velho, eu tô ganhando muito mais dinheiro vendendo roupa pra essa galera do que, de fato, trabalhando aqui. Aí, meu chefe, na época, foi uma pessoa muito importante pra mim, ele me incentivou. Ele falou, Júnior, você sabe mexer com bagulho de internet, né? Eu falei, cara, sei, eu mexo com servidor, na época eu era TI. Cara, monta um site, sai, vai fazer alguma coisa. Pô, você é inteligente. Aí eu olhei e falei, cara, vou me arriscar. Aí, Que legal, juntei cara. com... Chefe maneiro. Cara, ele me deu um livro. Ele me deu 2 livros, né? Quem Pensa Enriquece. Foi meu primeiro livro. Aham. E aquele do Carlos Wizard, é A Mente Milionária. E ele me deu esses 2 livros assim, cara, esse aqui é a sua cara, você precisa. Ah, e O Homem Mais Rico da Babilônia. Então, esse eu tive que devolver pra ele, que era dele. Ele gostava. E, cara, eu peguei esses livros, comecei a consumir e comecei a empreender. E aí saí dessa empresa, me juntei com outro cara mais doido do que eu, só que esse cara era web designer, e a gente montou um e-commerce na época. Esse e-commerce, cara, no segundo mês já estava faturando 50 mil por mês. Então você imagina que eu era um menino de uma família muito simples e com de 16 para 17 anos eu tinha uma operação de e-commerce que faturava, assim, já com um ano, 250, 300 mil reais, que a gente está falando de, cara, 12 anos atrás. Isso era R$1,5 milhão de reais. Era R$1,5 milhão. Então, em 3 meses, eu já tava, tipo, cara, eu já tinha na época um C4 hatch, que era o carro da moda, C4 Palas, do sedã era o do senhor. É difícil, hein? E eu tinha o C4 hatch. C4 Palas é difícil, hein? É de cara, beleza. mas pra época era muito, você imagina que eu vim de uma casa muito simples. Não, era um carro bonitão mesmo. E aí começa a minha vida de empreendedorismo ali, e ali, cara, eu comecei a trazer container da China, aí chegou um determinado momento que eu entendi que tinha muito dinheiro concentrado em sapato, e aí eu fui e comecei a comprar sapato de Franca. Chegou um determinado momento que eu comecei a transitar entre essas roupas que eu trazia da China e a 25 de março. Cara, eu posso dizer que eu fui quase um camelô digital, porque eu ia lá na 25 de março nas galerias, via o que estava vendendo, subia um site e ia vendendo. Cara, e comecei a fazer muito, tá? E aí chegou, só que você imagina uma pessoa que era muito simples e com 18, 20 anos, cara, ganhando muito dinheiro relativamente para a época. Sim. Eu não parei para olhar imposto. Nem imaginava que tinha imposto. Cara, não tinha nada. É isso, né? Que é isso? O importante é o dinheiro no meu bolso e tchau, vambora. E aí você começa a lidar com os problemas ali com 19, 20 anos. Eu comecei a lidar com os problemas de, cara, agora eu preciso pagar imposto. E como se paga imposto de um produto que não tem nota? De uma origem duvidosa, que vem da China, que vem da 25 de março. E aí eu falei, cara, agora eu preciso começar a encontrar um caminho para fazer as coisas certas, porque isso aqui é errado. E aí monto fábrica de calçado em Franca, e aí pego os peruanos que estavam falsificando roupa em São Paulo e faço uma marca de roupa minha, e vou, cara, vou indo ali. Só que aí eu já entendi que a roupa, quando é minha, não tem a mesma atração do que quando eu vendi uma Hollister, uma Ralph Lauren que vinha da China. Aí agora eu tô descobrindo uma outra forma, agora eu preciso trabalhar branding. E aí, uma marca agora eu preciso criar uma marca. E eu tô falando dessa transição acontecendo dos meus 24, 25 anos. E aí eu tinha um pouco de dinheiro, fiquei ali em cima. E em 2018, 2017 eu tive um ano legal dos calçados. Eu faturei, acho que pra época ali, 40 e poucos milhões. Só que quando eu paro pra fazer a contagem, cara, quanto eu botei no meu bolso? E aí eu descobri que o meu dinheiro tinha ficado em estoque. E eu tinha um sócio que estava me roubando, que estava passando para trás também, que era o cara que cuidava da produção. Aí eu olhei para aquilo e falei, olha, isso aqui não combina comigo. Eu não quero mais isso para minha vida. Eu quero alguma coisa que de fato eu consiga ganhar dinheiro e que eu consiga controlar. Encerro a sociedade, volto para casa e tiro um período sabático. Então tinha um pouco de dinheiro ali, tinha um recurso. Falei, cara, agora eu vou tirar um período sabático. 25, 26 anos? De 17 para 18. E ali eu começo, cara, um momento de reflexão meu. Queimando dinheiro, aí você vende um carro, você fica mais um tempo em casa, aí começa a vir algumas outras contas, você vai queimando os patrimônios, mas, cara, ok, vou ficar aqui. E aí um belo dia, eu conversando com uma prima que estava na Austrália, ela me falou de um suplemento de cabelo. Ela tomava um suplemento de cabelo, e aí eu vou olhar para aquele suplemento de cabelo. Minha mãe começa a tomar e resolve a queda de cabelo dela. Eu tinha um outro relacionamento, essa outra pessoa também começa a tomar e resolve a queda de cabelo dela. Cara, eu olho para aquilo e falo, acho que isso aqui é um sinal de Deus. Porque eu vinha, sabe, tendo um conflito interno. Deus, o que o Senhor espera de mim?
Porque ficar vendendo roupa, não acho que isso me preenche, acho que isso não tem nada a ver comigo, o que o senhor quer? E aí, cara, como de uma forma divina, de fato, eu olhei e falei, acho que isso aqui é um produto, vou começar a fazer um MVP. Fiz um MVP, comecei a testar. E ali nasce, no começo de 2018, a New Hair Vitamin. A minha primeira marca digital dentro de wellness e suplementação. Foi um caos, uma merda. Eu fiquei 14 meses queimando o resto de dinheiro que eu tinha. Chegou um determinado momento que eu vendi minha casa até, se você olhar no meu Instagram, tem lá a primeira mancha, a terceira postagem minha é uma matéria que eu fiz em 2021 para Exame, que eles me chamam de doido, né? Tipo, fui chamado de maluco. Após vender casa e hoje fatura 200 milhões. Cara, de fato, foi isso. Eu olhei para esse movimento, eu tava queimando dinheiro, eu falei, eu preciso de mais dinheiro para poder continuar. E aí quando você leva um negócio desse para a família, tipo, já queimei 14 meses todos os meus patrimônios, e eu tô falando que isso vai dar certo. Aí eu falo, cara, eu só preciso vender a casa. E aí minha mãe olhava, filho, é seu único bem. Você tem certeza que você vai fazer isso? Mãe, eu tenho. Meu pai, servidor público, meu pai a vida inteira trabalhou no mesmo lugar, pô, você tá fazendo loucura, tá vendo? Você é muito ambicioso, você é muito ganancioso, pra que você quer isso? Você não pode ter uma vida normal. Aí eu, pai, é uma vida normal. Se eu perder tudo, eu posso morar com você? Aí meu pai, pode, eu sou seu filho, eu sou seu pai, você pode, você é meu filho, eu sempre vou te receber em casa. Eu falei, então, eu tenho um plano B, se der tudo errado, eu posso voltar a morar com vocês. Posso seguir com o meu plano? Faz o que você quiser. Tá bom. Aí, cara, conversei com 2 pessoas. Eu só tô enfatizando isso porque foi uma coisa, eu sou muito cristão, acho que assim como você. E Deus agiu na minha vida de forma muito clara e em determinadas ocasiões, porque se não fosse, assim, existe a sorte, mas existe o preparo e existe a lei divina da coincidência das coisas. Você fala, cara, é isso. Eu tomei a decisão de vender esse imóvel, era um imóvel que valia 1 milhão e 100, 1 milhão. Comentei com uma pessoa, falei, cara, eu tô pensando em vender essa casa, e se você souber de alguém, você me dá um toque. Numa época que é difícil vender imóvel. Tô falando de 2018, 2018 para 2019, o auge foi em 2020, 2021, pandemia, aquele momento ainda não era um momento muito bom. Aí esse cara comentou com um amigo, que esse amigo comentou com uma outra pessoa. Cara, na semana seguinte, eu tava chegando do escritório à noite, parou um corretor, que era uma casa de bairro, o corretor bateu na minha porta. Você é o Júnior? Sou amigo do fulano. Deixa eu te falar. Eu tô com uma pessoa querendo comprar uma casa nesse bairro, ele passou na casa de cima, ele tá negociando na rua de cima uma casa, mas ele passou aqui e adorou a sua casa. Ele apontou até, inclusive, pra sua casa. Posso trazer ele aqui pra visitar? Falei, e sabe quando você olha e fala assim, cara, será que esse cara é verdade? Isso aqui eu acho que é um golpe, viu? Esse cara tá querendo me roubar. Aí eu, cara, irmã, beleza, tal, pode marcar, peguei o contato dele, vamos marcar então pra você visitar amanhã. Aí liguei pra esse meu amigo, cara, você realmente indicou essa pessoa? Indiquei, ele é meu amigo, eu passei. Eu falei, pô, então ok, vou receber esse cara pra poder... O casal de senhor entrou na minha casa, começou a olhar, tal, mas eu só não gostei disso, que eu acho que eu trocaria, não sei o que, tal. Filho, gostei muito da sua casa, quanto você quer? Eu falei, 1 milhão e 100. Deixa eu te fazer uma pergunta, você não faz 1 milhão e 60? Aí eu, tipo, mano, 800 eu fazia, tipo... Falei, faço, eu te vendo 1 milhão e 60, mas é o seguinte, eu vou te dar 500 mil agora, e aí eu tenho um dinheiro pra liberar, não sei o quê, daqui mais 40 dias eu te pago o restante. Irmão, se ele falasse que ia pagar em 20 vezes, eu tinha vendido, sabe? Caraca. Sabe aquelas coisas que aí eu olhei, eu falei, é seu, tá tudo certo, rolando, então tá bom. né? O que tá aí, acontecendo? Cara, passou 10 dias, o contrato tava feito, ele assinou e o dinheiro caiu na minha conta. Falei, me dá mais alguns dias que eu saio daqui. Não, tá tudo bem, filho. E um casal super querido, super querido. Que bacana, cara. Pego esse dinheiro e aí a gente começa o movimento de, isso aqui eu preciso fazer isso dar certo. Agora eu não tô brincando de empreender e brincando com um produtinho hype de internet, eu preciso fazer isso dar certo. E aí eu começo a fazer as movimentações, que monta um plano de marketing, eu tava usando um escritório provisório, aí eu de fato alugo um escritório bonito, eu acredito que o ambiente ele cria muito a sua percepção e a frequência daquilo que você precisa criar. Então, cara, eu começo a fazer todos os movimentos, isso vai dar certo. E faço uma contratação da Juju Salimene, que foi a minha primeira influenciadora. Que maneiro. Contrato anual,
cara, desses 500 mil reais que eu tava entrando, sabe? Então eu peguei o dinheiro, Juju, vou te pagar, deu 600 mil reais, vou pagar 50 mil por mês, beleza? Beleza, aí agora eu preciso do plano de dinheiro de mídia, preciso contratar o designer, o programador, vou montar um time, porque vou parar de eu ficar fazendo adaptação nesses negócios, porque eu não sou programador, eu não sou designer, eu preciso agora montar um time. Faço a composição do time e começo. Primeiro mês, nada. Segundo mês, nada. Terceiro mês, eu já comecei, Senhor, acho que o Senhor tem outro plano pra mim. Acho que é outra coisa. Entendi errado essa porra. Tá bom, Senhor, vou aqui até o final. Cara, um dia da Copa das Confederações, o Brasil tava jogando com outro país, eu não lembro. E aí eu tive um insight, falei, cara, se tá todo mundo assistindo a Copa, a mulher não gosta de futebol. A mulher, ou tá assistindo o jogo, a mulher não gosta de futebol. A mulher vai ficar do lado do marido, ela fica roletando no Instagram. Cara, vou pôr a Juju pra falar nesse dia. Will, a Juju subiu o arraste pra cima, na época. E ela vendeu 136 mil reais em questões de minutos. Foi uma coisa muito rápida. Então você imagina que eu tava com a água aqui assim, ó, batendo no meu nariz e eu já tava quase, tipo, fudeu. Aí eu voltei e falei, cara, agora eu entendi. É a manipulação da audiência. Eu só preciso entender a hora certa de eu postar e a narrativa. E a Juju, ela construiu isso. Porque a Juju, ela sempre fez muito publi. Então a galera tava olhando e, cara, mais um produtinho que ela tá fazendo, daqui a pouco ela para. Só que quando deu 3 meses e ela veio com a ação de falando, galera, isso aqui transformou. E aí tem o storytelling, o copy e o movimento de audiência na hora certa. Aí eu falei, cara, é isso que eu preciso olhar. Cara, entreguei tudo da empresa, tipo assim, deixei os funcionários fazendo os outros departamentos, eu tenho mais 3 sócios na companhia, olhem pra isso que eu vou me especializar nisso. Cara, e comecei. Um movimento de massa de contratar. Então eu tiro a companhia faturando 400 mil por ano e coloco a companhia faturando em 30 milhões em 2020. Um ano pro outro. Aham. Que loucura, bicho. Cara, fiz isso, tá? Exatamente. Cara, o que você fez? Eu soube contratar todos os influenciadores. Eu sabia o storytelling, assistia o vídeo, cara, tá ruim, você volta e faz de novo, eu quero que você faça isso daqui. Então, cara, fiquei só fazendo isso. E aí, em 2020, quando veio a pandemia, a gente teve algumas ideias dentro do grupo a gente viu uma marca famosa de São Paulo a criar uma única marca e soltar todos os produtos em cima dessa única marca. Só que o nome, ele fazia feição para um emagrecimento. E aí os outros produtos não pegavam, então ela sempre ficou condicionada a isso. Sim. E aí eu olhava para aquilo e falei, isso aqui vai dar merda? Então, cara, vamos criar várias marcas. Então, uma marca é a marca de cabelo, uma marca é a marca de emagrecimento, uma marca é a marca de beleza, de wellness, anti-ruga, tratamento para mulher, a outra marca é para sono, a outra marca é para isso. E a gente criou 8 marcas. E aí, cara, começou a se apoiar. E aí, nesse movimento, putz, cara, o 100 peso em 2019 faturou pra caralho. Só que aí quando via 2020, a 100 peso ninguém tava nem aí, pandemia. Uhum. Só que começou o movimento das pessoas se preocuparem com a saúde. As mulheres, eu comecei a falar tanto com as mulheres sobre tratamento anti-ruga, o Verisol disparou no Brasil. Por quê? Cara, eu tinha Maíra Cardi, eu tinha Paola Oliveira, Karina Bach. Você imagina que eu tinha um exército de 2.000 mulheres falando a semana inteira com todas as mulheres durante a pandemia de que, cara, você precisa cuidar das suas rugas, você precisa fazer isso, eu tô tomando isso faz tanto tempo, isso aqui me ajudou, olha a minha pele, olha não sei o que lá. A mulher olhava assim, eu preciso comprar esse produto? Uhum. Então eu criei um movimento que eu tiro a empresa de 30 milhões para 200 milhões de reais de faturamento em 2021. E aí, cara, minha vida virou um caos, porque eu tinha 60 colaboradores, eu já estava num hipercrescimento, só que você tirar uma empresa de 30 milhões para 200, cara, muda totalmente o jogo. Tá maluco. Não é o jogo mais de embalar. Você imagina o seguinte, o meu pedido como fornecedor de matéria-prima, ele tem um limite, ele tem que atender o Brasil todo. E aí quando eu venho e um único produto está falando que está vendendo 180 milhões, e aí você vem para o custo do CMV, matéria-prima, o pó... Nem a indústria que fazia o pó do colágeno, do Verisol, na época, a Gelita, ela tinha capacidade para poder me atender. Aí a minha indústria mesmo, Fabril, ela também não tinha capacidade, porque era eu com a minha demanda, mas todo mundo com a demanda. E a gente fez um movimento, Will, que a gente empurrou a categoria. Entendeu? Não existia a categoria... Existia o colágeno, que você ia lá na farmácia e comprava. Uhum. Mas a mulher não entendia de fato os benefícios. Sim. E aí, em 2021, a gente começa o movimento de organizar a empresa, colocar a galera para trabalhar, montar a governança. A gente recebe uma proposta de venda
a Merama, que é quem comprou a Growth, o primeiro negócio deles no Brasil foi a gente. Eles olharam pra gente, cara, eu quero comprar vocês, porque começou a sair na mídia, porque o crescimento foi um hipercrescimento muito rápido. E aí eu olhei pra aquilo e falei, cara, vamos conversar. Eu nem não entendia nada de equity. E aí os caras sentaram com a gente, olhou nosso DRE e tal, mandaram uma proposta, 463 milhões. Falei, pô, isso aqui eu achei que valesse tipo 100. Nem eu dava tudo isso pra mim mesmo, né? Aí eu olhei pra aquilo e falei, caralho, mano, essa porra, galera, eles estão acreditando mais do que eu. Falei, não, preciso olhar algo, porque a sensação que eu tô é que eles estão comprando um carro usado numa concessionária e estão arrebentando. Calma, antes da gente fechar com eles, vamos entender o que a nossa empresa vale. Aí a gente foi, cara, começou a trabalhar junto com uma empresa, uma boutique de M&A, vamos fazer a parte, que é o que eu sei fazer, o que eu me especializei nos últimos anos, cara, é tributário, organização, processos e ter uma visão de onde a gente vai. Marinho, você sabe sobre programação? Não. Marinho, hoje você entende de marketing de influência? Cara, eu consigo olhar e saber se vai dar certo ou não, mas eu não escrevo mais copy. Então eu olhava para o direcional da companhia, cara, a gente tem que fazer isso daqui. E vamos agora ter uma equipe que vai ajudar a gente a estruturar bloco por bloco para a gente poder chegar na empresa do sonho. Porque a empresa do meu sonho é eu vender esse negócio por 1 bi. Então, como que eu faço isso? E aí, contratei uma empresa e a gente veio fazendo essa construção. Aí, em 2023, a gente deu mais um salto, saiu de 220 para 240 milhões. 2024, a gente teve um crescimento, só que aí eu comecei a sentir o amargor do crescimento. Porque quanto mais a empresa crescia, mais eu tinha que trabalhar, mais eu tinha que dedicar. E um funcionário barato custa muito caro. Sim. E aí eu comecei a entender essa frase. Gente barata custa caro. Gente barata. Por quê? Porque, cara, a galera que tava junto comigo, ela não estava pronta ainda para esse movimento que a gente estava fazendo. E começamos, movimentação em casa, empresa. Em 2024, a gente paga para crescer. Então, a empresa é negativa 2%. Então já sai daquele número maravilhoso e aí de que adianta todo esse faturamento? Aí eu volto, cara, vamos lá, vamos fazer um trabalho, reúne o time, os meus sócios, a gente começa a reposicionar e entender o seguinte, ainda bem que em 2019 a gente teve a sacada de criar várias marcas, porque tinha marcas do grupo que já estavam puxando a gente para baixo. Pô, emagrecimento hoje, você acha que um pote com fibra custando R$200 vai bater o Monjaro, vai bater o Tizerpatida? Não tem como, cara, isso aqui acabou. A gente na época tinha um produto que até hoje é vendido na farmácia, que chama New White, que é um clareador dental à base de carvão. Você já viu um vídeo na sua história, vamos lá, de 2018 até hoje, algum influenciador usando um pó preto no dente que faz aquela regaceira, depois ele enxágua e os dentes ficavam branquinhos. Essa marca é minha, foi eu fiz esse produto. Foi a maior empresa de emagrecimento, de clareamento. Eu vendia mais que a Oral-B. Caramba! E a gente estava em 25 mil pontos de venda. Só que hoje, esse produto já não tem mais o fit, porque todo mundo usando faceta, todo mundo foi para um movimento de dente natural, você entende? E aí, o que garrou no mercado? O que a gente teve muita aderência? Com 2 marcas. A New Hair, porque a New Hair é um produto muito bom, é um produto científico, as melhores vitaminas que existem, eu trago da Alemanha esse produto, então, mulher toma, o cabelo para de cair. E a Renova, porque a Renova tem o colágeno, aí do colágeno a gente tem agora o Body Balance, que é um whey, a evolução do whey protein. E a gente entrou e criou essa categoria. Sem saber que o GLP-1 viria, e o GLP-1 força todo mundo que toma a usar o colágeno, a fazer a reposição da estrutura da derme e da epiderme. A Sadia está movimentando bilhões, a BRS está movimentando bilhões numa indústria disso, e a gente está posicionado como o maior player. A gente tem hoje 30 mil pontos de venda, 3 milhões de clientes, eu só estou esperando a hora, entendeu? Eu vou conseguir. E não é agora, porque o meu ano passado foi um ano médio, esse ano eu tô trabalhando pra caramba pra fazer um puta de um ano, para poder subir o meu EBITDA, porque em 2027 vai passar. Vai passar o cavalo branco e a gente vai montar nesse cavalo e vai conseguir se posicionar e vender esse negócio para quem eu preciso. Porque quem tem o cheque para assinar o que eu quero não é um fundinho, não é, cara, é esses carinhas de cabeça branca que são de velha guarda, é o dinheiro antigo que compra o meu negócio novo. Isso aí. Entendeu? Isso aí. Então, cara, sim, nossa, você até perguntou sobre quem é o júnior, eu entrei no júnior, saí do júnior, vim para o profissional, porque, até te explicando, eu vivi durante muitos anos, Will,
sendo profissional. Sim. A minha vida, a minha válvula de escape Tua foi o personalidade trabalho. foi construída. É, a minha personalidade. Então, cara, lá de trás eu usei o dinheiro para me libertar. E aí hoje eu uso o empreendedorismo para me motivar. Perfeito. E o meu propósito de vida, ele continua atrelado ao meu trabalho. O meu trabalho, ele me edifica. No ano passado, eu passei por um momento de burnout. Eu tinha me separado da Wendy, que é a minha noiva. Eu tava mal e eu falei o seguinte, cara, eu vou ficar alguns meses na minha casa de praia. Tinha uma casa de praia linda, maravilhosa em Tabatinga, um sonho de vida. E, cara, eu fiquei lá 2, 3 semanas e aí eu comecei a entender, cara, eu tô mal. E eu tô ficando pior agora. Porque agora eu tô preguiçoso, eu não tô treinando, eu não converso com o meu time, não sei o que tá acontecendo na minha empresa. Pra quê? O que eu quero? Assim, aonde isso vai me levar? E aí eu tava tomando antidepressivo, o antidepressivo tava me deixando apático, eu tava ficando assim com esse cara aqui, ó. Anedônico. Aí chegou um momento que eu falei assim, eu não tô sendo eu. Aí marquei uma sessão com o meu médico, conversei com ele, falei, Sérgio, irmão, eu sei que o remédio, ele é por um momento, mas não tá me dando certo, cara. Eu tô tomando faz X semanas, eu sei que tem um tempo de adaptação, mas tá me fazendo mal. Eu prefiro a loucura do Venvance do que essa porra que você tá me dando, que tá me deixando apático. Aí ele, é o seu perfil e tal. Eu falei, cara, eu já sei, eu vou voltar pra companhia, eu vou fazer um movimento de voltar. Isso foi em outubro. E aí, outubro eu voltei pra empresa, voltei como CMO, fui ali, olhando de novo, pegando, entendendo o que estava acontecendo dentro da Vitabi. E em fevereiro eu volto e assumo a cadeira. Fevereiro agora, desse ano, assumi de novo a cadeira de CEO. E eu consegui entender que a minha depressão, ela foi simplesmente um tempo de acomodação pelo hipercrescimento das coisas. Então, eu vivo numa bolha que o meu faturamento, o meu resultado financeiro, ele é normal. Por quê? Porque as pessoas estão trabalhando igual, as pessoas estão executando igual, as pessoas são grandes. Cara, tô aqui com você. Você olha o faturamento, olha o seu, cara, é como se fosse normal. Mas não é normal, porque a gente está vivendo uma bolha de 0,01% da população, cara, brasileira. Sim. E aí esse normal, essa competição de querer ter mais, de, cara, eu preciso me provar, porque eu só vou ser bom quando eu tiver o jato. Mas não é um avião, um King Air, não, cara, eu preciso ter um Phenom pelo menos 100. Ah, um helicóptero, não pode ser um Esquilo, tem que ser um Airbus, tem que ser um Agusta. E aí entra nessa competição que aí me deu um choque, falei assim, cara, não, tipo, porra, da onde eu vim, eu venci muito. E, cara, olha só, eu preciso deixar o impacto nas pessoas que estão ao meu redor. Pô, eu quero deixar o impacto no mundo. Eu quero transformar o mundo. Pô, os meus produtos transformam a vida das pessoas. Por quê? Porque as pessoas ficam mais bonitas. Eu renovo a autoestima da mulher. A mulher gosta de se sentir mais bela. Cara, o que eu faço? Meu produto faz isso, tira a celulite, estica a pele, não sei o quê, volta pra cá. Esse é o meu produto. É o melhor produto que tem, dado o investimento da categoria. E se eu quero fazer isso no mundo, como que eu posso fazer isso ao redor das minhas pessoas? Das pessoas que estão junto comigo. Cara, eu preciso ser um filho melhor. Eu preciso ser um marido melhor. Eu preciso ser futuro marido, né? Que a gente vai casar agora. Preciso ser um marido melhor pra ela. Como que eu posso? Cara, eu preciso ser um chefe melhor. Como eu posso ser um chefe melhor? E aí começa. Pô, aí eu vivo alguns momentos da minha vida de tipo assim... quando eu comecei a me relacionar com a Wendy, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, irmão, eu vendi uma casa de 800 metros, eu tinha 3 milhões e meio de carro, tinha uma Macan, uma Panamera, uma 911 e uma Wrangler na garagem, eu vendi tudo e fui morar num apartamento de 140 metros, amor? Tinha? Acho que 140 metros, eu fui morar num apartamento de 140 metros e tava andando de Tiguan. Não que tenha problema o apartamento e não que tenha problema a Tiguan, mas eu precisei, tipo assim, cara, isso aqui não tá me definindo, deixa eu vender toda essa porra e ver o que sobra. Aí fiquei ali. Aí passou uns 6 meses, 8 meses, eu olhei e falei, tá, entendi quem de fato eu sou, e a casa não me representa, os carros não me representam, aí eu sou maior que toda essa porra. Agora eu posso voltar a ter de novo. Então eu vivo numa vida... No começo do ano eu olhei pra Wendy e falei assim, amor, esse ano a gente não vai gastar dinheiro com carro, porque eu adoro carro. E, porra, não vou ficar pagando 100 pau por ano de seguro, não sei o quê. Não, esse ano, cara, vamos levar uma vida de boa? Vamos. Passou 40 dias, me liga um cara com uma McLaren laranja, roxa. Irmão, melhor... Aí eu olhei pra aquilo e falei, putz, cara, não vai ter jeito. Eu vou ter que comprar, amor, uma McLaren. Então eu vivo nessa transição
dos bens, né, dos carros, que é uma coisa que eu gosto, mas eu consegui entender que isso não me define. E aí o meu trabalho, que é o que eu venho executando em 2026, até por estar aqui hoje com você, cara, eu tô tendo uma aula, obrigado, tá, de verdade pelo convite, cara, eu preciso ser uma pessoa melhor. E eu quero a todo instante ser uma pessoa melhor. E como eu controlo essa ânsia de querer, certo? E também consigo ter a satisfação de estar, cara, eu tô satisfeito com o que está acontecendo, mas eu não posso também me pilhar, me confortar para não querer evoluir. Mas eu também não posso, e aí eu fico nisso, sabe? Porque eu sou muito aqui, e aí quando eu tô muito aqui, eu sacrifico toda a minha família, sacrifico com quem tá do meu redor. Então o meu histórico é, cara, 2 casamentos. Eu perdi 2 casamentos. Por quê? Porque, cara, é tudo a troco disso aqui. Eu vou fazer isso dar certo. Porque eu jamais quero brigar por falta de dinheiro. Assim como eu vi o meu pai e minha mãe crescendo. Vi minha mãe teve episódios suicidas. Tipo, cara, eu e meu pai ter que buscar minha mãe na rua, entendeu? Minha mãe, ela é uma pessoa extremamente amorosa, eu amo ela. Mas a minha mãe deu muito trabalho pra família. E aí eu vejo o peso do relacionamento. Cara, se o casamento começou a ficar difícil e tá me tirando do meu propósito, que é o trabalho, pra mim não serve. Aí tiro. Tanto que nós terminamos, ficamos 10 meses separados, porque, cara, chegou uma hora que eu falei, não quero isso aqui não, vou continuar focando. E aí eu precisei, agora, nesse processo de burnout e depressão, olhar pra dentro e, cara, não. Eu preciso, de fato, melhorar. Eu preciso voltar lá atrás no que eu tô fugindo e encarar, porque é uma fuga. E não importa o end ou, assim, o trabalho, mas sempre eu vou encontrar a alavanca de fuga e eu vou descarregar no trabalho. Então, eu vejo que ter crescido num lar como eu cresci me deu muita casca. A história da sopa. Me deu muito ingrediente para conseguir ser quem eu sou. Mas, ao mesmo tempo, também me deu muitos traumas. E o meu trabalho é ser uma pessoa melhor para que eu não passe isso para os meus filhos. Porque, nesse momento, eu quero uma família. Eu quero ser o líder melhor, mas eu quero não só viver pela empresa. Viver pela minha família e pelo meu propósito. É interessante nossa conversa, porque nós passamos aqui pelas questões que eu ia te fazer, algumas eu ia te fazer e outras não, e você acabou respondendo todas as questões de uma forma muito brilhante, assim, quando você trouxe a sua vida. E foi muito bonito assim mesmo te conhecer e conhecer a sua história, o que o seu peito busca hoje. Eu tomei algumas notas e eu queria te devolver o que eu percebi. Posso? Com certeza. E o meu GPT, ele é treinado assim, ó. Não quero que você fale coisas doces, eu quero que você seja direto ao ponto e que fale que seja brutal, entendeu? Eu não gosto de, eu vou mamar assim. Não, cara, fala a verdade, entendeu? Seja sincero e duro. O nosso valor 1 aqui da Autêntica é o falar a verdade. E cada valor a gente tem os comportamentos práticos de como que se vive aquele valor, né? E um deles é ser brutalmente honesto nas situações, falando aquilo que precisa ser dito, né? Então pronto, a gente tá alinhado nisso aí também. Bom, vamos lá. Fiz uma breve construção aqui de algo que eu chamo de mito fundacional. Veja, toda civilização, ela começa com uma história de fundação. Toda família e toda vida também começa com uma história de fundação, como uma empresa, né? Então, uma empresa, quando uma marca é construída, quando uma empresa é fundada, ela tem uma história de fundação. E esse mito fundacional orienta a empresa e orienta as pessoas, né? Então, o que é interessante aqui? De novo, né? Uma história tem a finalidade de orientar as pessoas. E o mito fundacional é uma grande história que orienta aquela tribo, aquela comunidade de pessoas. Por exemplo, vamos pegar um exemplo simples para todo mundo entender. Acho que todo mundo aqui já deve ter assistido a série Vikings lá, ou Vikings, ou não só a série, ou um filme de Viking, alguma coisa. Né? Eles eram todos brutos e etc., acreditavam em Odin, Thor. Olha que interessante, eles tinham essas histórias, mas se a gente pega, Thor não foi uma pessoa, ele não existiu, né? Odin não foi uma pessoa, era uma história, era uma mitologia. Mas olha que interessante, essas histórias, que eram passadas de geração em geração, orientavam todas aquelas pessoas daquela comunidade. Por isso que elas se comportavam daquela forma. Percebe essa relação clara?
É como se a história estivesse aqui acima num plano que não é material, esse mito, mas essa história ela orienta as pessoas aqui no dia a dia aqui embaixo. Por exemplo, para os vikings era normal partilhar a esposa, né? Agora, para o Ocidente, para um cristão, não é normal compartilhar a esposa, né? Se eu, então posso sair com a sua esposa aqui, você me dá um murro na cara, né? Para eles não, era uma tratativa de amizade, entende? Então olha só que interessante, as histórias que eles tinham de mitologia orientavam eles a terem comportamentos diferentes do nosso. O mito fundacional, então, é isso, é uma história que orienta, e toda a vida humana, como também uma empresa, ela tem uma história de fundação que orienta aquele time a amar aquilo. Porque as pessoas, entenda bem, elas só vão amar aquilo que elas conhecem. Elas só vão respeitar aquilo que elas conhecem. Então, se eu não conto para as pessoas quem eu sou e de onde eu vim, o que a gente está fazendo e como a gente vai fazer e para onde nós estamos indo, eu não consigo conquistar o peito das pessoas e o coração delas. Não consigo conquistar o coração das tropas ou do time. Então, o papel do líder é trazer esse mito fundacional encarnado dentro da empresa, de onde nós viemos, trazer a causa e a tese e a missão. Olha, essa é a nossa missão, a nossa causa é essa, a gente está contra isso, esse é o nosso inimigo, e a tese que a gente tem de negócio é essa. E a nossa visão é alcançar isso aqui algum dia. Então, olha que interessante, uma marca é como se fosse literalmente uma relação humana. As marcas mais valiosas, se você parar para perceber na tua própria cabeça agora e usar essa estrutura, cara, eu sei mais ou menos de onde a Apple veio. Eu sei mais ou menos a tese e a missão deles mesmo, a causa deles. Tipo, ser contra as coisas normais, etc. E eles, eu acho que a visão deles é querer ser uma empresa de tecnologia diferente do mundo. Olha que louco isso. Tá imprimido em você, dentro da tua memória, de alguma forma essas respostas. É por isso que a marca vale tanto. Que ela responde a uma pergunta que é essencialmente e eternamente humana. Todos nós queremos saber de onde nós viemos, para que estamos aqui e para onde estamos indo. São perguntas elementares da alma de uma pessoa. E um mito fundacional, ele responde a isso. Vai responder isso para o teu time, mas acima de tudo, responde para nós, para cada um de nós, a nossa vocação. Então aqui nesse texto que eu vou trazer para você, eu vou tentar tangir, tocar a voz que te chama. Porque esse texto tenta responder um pouco quem é você e para que você está aqui. E além disso também é um texto para você que consiga se orientar na sua própria biografia, na sua própria vida mesmo. Então, quando eu olho pro Nivaldo, né? Eu olho aqui para algumas coisas. Um jovem garoto que nasce em 94, filho do Nivaldo e da Maria, com duas irmãs, vindo de uma casa simples, que até os tempos em que vivia na casa ainda não tinha nem pintura e nem azulejo. Acompanhou desde cedo brigas, problemas familiares, como problemas psicológicos da queridíssima mãe, como álcool, ou problemas como bipolaridade, e falta de dinheiro, onde muitos dos conflitos assistia de forma um tanto quanto questionada. Como eu poderia construir uma vida e uma família na qual não passasse pelo mesmo problema? E ali há a sua primeira fixação, sua primeira obstinação. Com 15 anos já emancipado, começa a perceber a vocação que Deus deu para ele. Execução, para fazer o que precisa ser feito. Executar, para então encontrar o motivo pelo qual fui feito. E então ele executou. Trabalhando, vendendo roupas, vendendo coisas simples no começo, começou a construir negócios e começou a construir coisas que realmente faziam sentido com o tempo. Até que, com uma graninha no bolso, em um ano sabático, fez uma pergunta: qual a finalidade da minha vida? O que o Senhor quer de mim? O que Deus quer de mim em 2018? E essa resposta, ela vem em doses. Pequenas doses, porque senão, quando se toma e se bebe demais, ficamos alcoolizados e tontos, então Deus cuidou de ti para que cada resposta fosse dada no momento correto. Construindo uma empresa, em 2018, percebe que neste exato momento era a hora de construir. Não algo simples, mas uma nova geração. Uma nova geração de produtos que não cuida apenas da saúde biológica das mulheres, mas que as transforma em mulheres que podem ser mais belas, mais confiantes
e, consequentemente, mais alegres na sociedade. Mães mais fortes, esposas e namoradas mais alegres, mulheres do dia a dia que têm um sentido maior porque se sentem bonitas. Nessa aposta, nesse chamado, nessa vocação que parece que apontava no seu horizonte como um farol numa noite escura aponta para o barqueiro perdido no oceano, vendeu sua casa, seu único bem, apostando de que essa era a decisão. Esses movimentos da providência que o guiaram na noite e na tempestade escura fizeram com que ele aterrissasse, então, os pés na areia firme. Em 2022, poucos anos depois, um negócio que já vendia mais de 200 milhões foi ofertado para ser comprado por mais de 400 milhões. O que será que Deus quer de mim? É só o bilhão? É a pergunta que agora eu, William, como terapeuta, te indago. Talvez não. Vender em 2027? Para quê? Por quê? A personalidade do Nivaldinho sempre foi construída com trabalho, porque o trabalho ele edifica como um diamante que edifica, que é edificado, que é polido no atrito com outro diamante. O trabalho é o meio em que o homem tem para se santificar, retirar de si seus lados ruins, limpar a sua sujeira. O burnout, a depressão, ela não aparece de forma simples na vida do querido Nivaldo, aparece de uma forma profundamente filosófica porque os bens deste mundo já foram conquistados. Os meios de consumo para viver pelo resto da vida já foram conquistados. Um prato de comida e uma cama para dormir jamais será mais uma preocupação possivelmente para a sua vida. Mas algo além disso clamou no peito. Qual é o sentido último da minha vida? Para que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? O burnout, ele não é cansaço apenas biológico. Ele se dá principalmente pela perda de sentido, pelo pensamento repetitivo. O que é a vida e o que a vida quer de mim e o que o Senhor quer de mim? A pergunta que aparece no jovem, a pergunta que apareceu na criança de 15 anos, pré-adolescente, adolescente, no homem de 2018, com 25 anos, no homem agora de 31 anos, apareceu a mesma questão. O que o Senhor quer de mim? A questão se repete. E aqui eu digo e complemento. O dinheiro não é para as brigas que aconteceram apenas em casa. Esse problema já foi resolvido. Não são mais traumas que me perseguem. Esse problema também já foi resolvido e talvez seja uma história de consolação. A pergunta honesta e real é tentar entender o que o Senhor quer de mim. Com este movimento, uma orientação começa a aparecer no peito. A verdade começa a aparecer no horizonte como um princípio de que, já que eu já tenho os meios deste mundo, como é que eu movimento a alma dos outros para os meios de outro mundo? Percebo que a minha verdade é orientar os meus funcionários, a minha família, as pessoas que estão ao entorno de mim. É dar sentido às outras pessoas, já que o sentido último da vida parece que é, no caso, ter uma vida na onde eu ajude as pessoas a terem uma boa vida, mas não uma boa vida material, mas uma boa vida de virtudes e transcendental. Maior que os bens materiais que possuo, perceba agora, por último, que o sentido último da vida, que a finalidade do homem, que a finalidade de eu como homem, não é simplesmente o meu carro, não é simplesmente uma casa, é a finalidade do que eu preciso ser para minha esposa, para os meus funcionários, para os meus amigos e para as pessoas que me amam. Eu vejo que o sentido da minha vida e minha vocação é ser um pai, mas não um pai biológico, um pai espiritual, que forma virtude nas pessoas e que dá direção, dá clareza e ordem para que cada uma delas se transformem na melhor versão que elas podem se tornar. Minha empresa hoje, ela não serve apenas para tornar as mulheres mais bonitas. Vender a empresa ou não, não sei qual decisão eu deveria tomar ou você deveria tomar. Mas o que eu posso dizer que é o seu meio de santificação para formar as pessoas, para que elas sejam boas e no final do dia tenham os meios para conseguir alcançar e viver perto de Deus. Vejo que essa vocação e essa vida, ela foi escrita para que você seja um pai espiritual dessa nova geração de pessoas que precisam de orientação. Uau! Faz sentido para você? Você se reconhece nessa história? É a parte romântica do trabalho que a gente vem construindo nos últimos anos.
Obrigado. O que você está levando dessa sessão que você não trouxe? A restauração do meu propósito, do meu chamado.